Se inscreva no canal Evangelista Edvaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Capítulo 3. Santificado seja o teu nome. A oração é um momento maravilhoso em família. Não se precipite na presença de Deus. Dê-lhe uma lista de compras. Diga amém e depois fuja. Perderá a glória de Deus. Não faça isso. Vamos mudar a nossa prática. A oração é um momento maravilhoso em família entre si e o seu pai. É uma relação familiar maravilhosa entre Deus e si. O Senhor Jesus Cristo começou assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Porque o Senhor Jesus Cristo nos pediu para santificar o nome de Deus. Em Malaquias 1:11 está escrito que, de eternidade a eternidade, todos os povos virão reverenciar e adorar o nome de Deus. De eternidade a eternidade, pessoas em todos os lugares queimarão incenso ao nome de Deus. Elas glorificarão o seu nome. Elas prestarão respeito ao seu nome. Na cultura indiana, e também na cultura chinesa, quando vamos aos templos, queimamos incenso para Deus. Esta prática veio do Antigo Testamento. Deus ensinou ao povo israelita como adorar. Em Êxodo 30, Deus disse a Moisés para fazer incenso sagrado. Todos os dias, o incenso deve ser derramado sobre o altar do incenso. E deixe o cheiro doce subir diante da minha presença. Ao sentir o aroma do incenso, receberei essa oração. O que é o incenso? O Salmo 141:2 diz que a oração é como o incenso que sobe diante de Deus. Vê também Apocalipse 8:3,4. Devemos santificar o nome de Deus porque 1. O nome de Deus é bendito. Vê Salmo 113:2. 2. O nome de Deus é grande. Ver 1 Crônicas 17:24. 3. O nome de Deus é glorioso. Ver Neemias 9:5 e 4. O nome de Deus é santo. Ver Salmo 111:9. Por estas razões, o Senhor Jesus Cristo ensinou-nos a santificar o nome de Deus. Primeiro, Ele pegou na nossa mão e disse: Este é o vosso Pai. Ele fez-nos segurar a mão de Deus. Este é o vosso Pai. Pai, este é o vosso Filho, a vossa filha. Depois de estabelecer essa relação, o Senhor Jesus pega novamente na nossa mão e diz: Venham, vamos entrar no lugar santíssimo. Deus segura nossa mão e conduz-nos ao lugar santíssimo. No lugar santíssimo, Deus é muito glorioso e santo. O tabernáculo de Moisés tem 3 partes: o átrio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. Todos os sacerdotes podem entrar no átrio exterior e no lugar santo todos os dias. Mas ninguém pode entrar no lugar santíssimo, porque no lugar santíssimo está a glória de Deus. Entre todos os sacerdotes, um é nomeado sumo sacerdote. Apenas o sumo sacerdote tem permissão para entrar no lugar santíssimo, e apenas uma vez por ano. Mesmo o sumo sacerdote não pode entrar no lugar santíssimo todos os dias. Quando ele entra no lugar santíssimo, deve levar sangue na mão, e sua cabeça deve estar inclinada. Com grande temor e tremor, ele entra na glória de Deus. Sabe por que ele treme tanto? É porque, se houver mesmo que seja um pequeno pecado na sua vida, a glória de Deus o mataria. Se houver uma pequena mancha preta na sua túnica, a santidade de Deus o mataria. Esse lugar é chamado de lugar santíssimo porque a presença gloriosa de Deus habita ali. O que significa a palavra santificar? Ela vem da palavra hebraica hagios, que significa santo. Hagios também significa separar, reconhecer, dar glória. Portanto, quando o Senhor Jesus Cristo disse: Santifica o nome de Deus, Ele estava a dizer às pessoas para honrarem o nome de Deus, porque o nome de Deus é glorioso, grande e maravilhoso. Santificado seja o teu nome significa que Deus tem um nome. Quando Moisés viu a glória de Deus no Monte Sinai, ele viu o poder de Deus numa sarça ardente. E uma voz falou com ele: Vai ao Egito e liberta o meu povo. Moisés então fez uma pergunta a Deus: Se tu és Deus, qual é o teu nome? Êxodo 3:13,14. Deus disse: Queres saber o meu nome? Eu vou revelar-te agora. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus que existe por si mesmo. Não tenho começo nem fim. Eu sou o Deus eterno. Deus revelou o seu nome a Moisés. Deus tem um nome e esse nome é Eu sou o que sou. Mas na Bíblia também há muitos outros nomes dados a Deus.
Sempre que os profetas e os patriarcas têm experiências especiais com Deus, sempre que têm encontros com o Deus vivo, sempre que as suas necessidades são satisfeitas, eles proclamam a natureza de Deus com corações cheios de alegria e felicidade. Eles proclamam algum aspecto do caráter de Deus. Ó Deus, Tu és assim. E essa proclamação torna-se um nome poderoso e maravilhoso que abençoa o Deus vivo. Em Êxodo 33, lerás sobre um encontro entre Moisés e Deus. Moisés vem perante Deus e fala com ele. No versículo 18, ele faz uma oração muito poderosa. Ele diz a Deus: mostra-me a tua glória. Quero ver a tua glória. No versículo 19, Deus diz-lhe: Moisés, porque me pediste isso, agora revelarei a minha glória a ti. Vem e fica diante de mim nesta montanha específica. De manhã cedo, vem e espera por mim, e eu proclamarei o meu nome a ti. Então, de manhã cedo, Moisés sobe a montanha. Enquanto Moisés esperava na montanha, a glória de Deus desceu. E uma voz falou. Lá, Deus proclamou o seu nome. Ele disse: o Senhor Deus, misericordioso, longânimo, compassivo, que guarda misericórdia por minhas gerações. Êxodo 34, 5-7. Quando Deus disse: eu proclamarei o meu nome, o Senhor proclamou o seu nome descrevendo o seu caráter. Ele disse: sou misericordioso, sou cheio de amor, sou compassivo, sou longânimo, guardo misericórdia por minhas gerações. Então, o que Deus está a dizer? Ele está a revelar o seu caráter a Moisés. O nome de Deus revela o seu caráter. O nome revela a sua natureza em toda a Bíblia. Quando as crianças nascem, recebem nomes. O nome não é apenas um nome, mas revela o caráter. Revela a natureza da pessoa. Da mesma forma, Deus tem um nome. Apenas um nome, mas esse nome abrange todo o seu caráter. Esse caráter pode ser revelado de muitas maneiras maravilhosas. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: santificado seja o teu nome, Ele está a dizer-nos para adorarmos o nome de Deus. O que é Deus na sua vida? Descreva o nome de Deus. Adore o nome. Na Bíblia, muitas características de Deus são descritas no seu nome. Deixe-me dar alguns exemplos. 1. Jeová Elohim, ver Gênesis 1:1, o Deus que veio à procura dos pecadores. Por isso, adoramos assim: ó Senhor Deus, Tu és Jeová Elohim. Tu vieste à procura de um pecador. 2. Jeová Jireh, ver Gênesis 22:13, o Deus que provê. Por isso, adoramos assim: ó Senhor Deus, Tu és Jeová Jireh. Tu provês todas as minhas necessidades. 3. Jeová Sabaoth, ver 1 Samuel 1:3, o Senhor dos Exércitos. Por isso, adoramos assim: ó Senhor. 5. Jeová Nissi, ver Êxodo 17:8-15, o Senhor é a minha bandeira. Por isso, adoramos assim: ó Deus, Tu és Jeová Nissi, que nos dá uma bandeira de vitória e proteção contra os nossos inimigos. 6. Jeová Shalom, ver Juízes 6:24, o Senhor é a nossa paz. Então adoramos assim: ó Senhor Deus, Tu és Jeová Shalom, que nos dá paz, uma paz que excede todo entendimento. 7. Jeová Tsedikenu, ver Jeremias 23:6, o Senhor nossa justiça. Então adoramos assim: ó Senhor Deus, Tu és Jeová Tsedikenu. Tu és a minha justiça. Obrigado por me cobrir com a Tua justiça. Obrigado por tirar toda a culpa e condenação de mim. 8. Jeová Shammah, ver Ezequiel 48:35, o Senhor está presente. Então adoramos assim: ó Senhor Deus, Tu és Jeová Shammah. Não só estás sempre presente conosco, mas também vens habitar conosco na carne como Emanuel. Obrigado, Senhor Jesus, por estar sempre conosco, até o fim dos tempos. 9. Euolon, ver Gênesis 21:33, o Deus eterno. Então adoramos assim: ó Senhor Deus, Euolon, Tu vives para todo sempre. O Teu trono está estabelecido para todo sempre. E Tu reinas para todo sempre. Tu és de eternidade a eternidade, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sê bendito para sempre. 10. El Shaddai, ver Gênesis 17:1, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, adoramos assim: Senhor, Tu és o El Shaddai. Tu és todo-poderoso, um Deus que é mais do que suficiente para todos os Teus filhos. Como um pai, Tu proteges-nos e provês-nos. Como uma mãe, Tu cuidas de nós e amamentas-nos com a Tua bondade amorosa. 11.
El Gibor, ver Isaías 9, 6 a 7, o Deus poderoso. Este único nome compõe 5 nomes: maravilhoso, conselheiro, Pai eterno, Deus poderoso e príncipe da paz. Por isso, adoramos como, ó Senhor Deus. Tu és El Gibor. Quão maravilhoso és em todas as tuas obras! Quão maravilhosos são os teus conselhos! Pai eterno, eu adoro a tua majestade. Deus poderoso, obrigado pelas tuas maravilhas, sinais e milagres. Quão grandes são as tuas maravilhas! Ó Príncipe da Paz, obrigado por me encher com a tua paz, que flui como um rio sobre mim. 12. El Elyon, ver Gênesis 14 e 18, o Deus Altíssimo. Por isso, adoramos como, ó Senhor Deus. O Deus Altíssimo e exaltado. Quão majestoso és! O teu nome está acima dos céus e reina para sempre. Adore e honre o nome de Deus. Quando você continua adorando os nomes de Deus, a presença de Deus começa a inundar o seu coração. A glória de Deus começa a inundar o seu espírito e uma experiência maravilhosa começa a acontecer. Quando você proclama e glorifica o nome de Deus, você está fazendo uma declaração do caráter de Deus e do que esse nome significa para você. O Senhor Jesus Cristo está nos chamando para adorar o nome de Deus. Honrem o nome de Deus. Valorizem o nome de Deus. Apenas descrevam como o nome de Deus é maravilhoso e significativo em suas próprias vidas. Imaginem assim: vocês estão sentados no colo do Senhor Jesus. Estão olhando para o rosto dele. E estão dizendo a ele: Jesus, tu és Emanuel. Tu estás sempre comigo. Tu és Shalom. Tu me dás paz. Jesus, tu és a brilhante estrela da manhã. Tu iluminas a minha vida. Jesus, tu és a minha justiça. Tu me cobres com justiça. Jesus, tu és o Deus eterno. A morte não tem poder sobre ti. Eu apenas dei alguns exemplos. Quando Jesus Cristo andava nesta terra, ele revelou o seu próprio caráter em muitos nomes. Em João 10:30, ele diz: Eu sou o bom pastor. Então, olha para o Senhor Jesus e diz: Jesus, tu és um bom pastor. Eu sou a tua pequena ovelha. Tu vais carregar-me na tua mão. Tu vais cuidar de mim. Em João 8:12 e 9:5, Jesus Cristo diz: Eu sou a luz do mundo. Então, dize: Jesus, tu és a luz do mundo. Tu iluminas a minha vida. Tu iluminas os meus olhos. Tu fazes-me ver a verdade. Ó Jesus, tu és a luz do mundo. Em João 11:25, Jesus Cristo diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Como rei Davi, você pode dizer: Jesus, tu és a minha ressurreição. Quando eu morrer, abrirei os meus olhos, ressuscitarei contigo. A minha carne não verá corrupção, tu me farás viver para sempre contigo, porque tu és a minha ressurreição. Salmos 16:11. A presença de Deus torna-se real. O que acontece quando santificas o nome de Deus? Este é outro segredo. Quando santificas o nome de Deus, quando adoras o nome de Deus, quando glorificas o nome de Deus, uma relação de amor é construída entre ti e Deus. Quando você continua a dar graças a Deus pelo seu maravilhoso nome, o amor do seu coração começa a fluir em direção a Deus. Você está a oferecer amor ao Senhor Jesus. Você está a dar o seu amor como uma oferta a Deus. Quando você santifica o nome de Deus, a presença de Deus, a glória Shekinah de Deus que reside na Arca da Aliança virá e encherá o seu coração. A presença de Deus encherá o seu coração. Como isso é possível? Os Salmos 96:9 diz: Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Essa beleza da santidade é o que Jesus Cristo nos ensinou. Portanto, quando você adora o nome de Deus, quando santifica o nome de Deus, o seu coração é preenchido com a santa presença de Deus. O seu coração será preenchido com a glória de Deus. E o seu coração será preenchido com a alegria de Deus. Quando isso acontece, uma fé poderosa cresce no seu coração. Isso permitirá que acredite que todas as coisas são possíveis com Deus. Não há nada de grande que Deus não possa fazer. Sabe como isso é possível? Cada vez que diz Jeová Sabaoth, ganha a confiança de que Deus lutará as batalhas por si. Não precisa de lutar interiormente. Não está sozinho. O diabo não pode derrotá-lo porque Jeová Sabaoth está ao seu lado. Quando você adora o nome Jeová Sabaoth, o poder e a força que estão no nome enchem o seu coração e o seu espírito se torna poderoso. A fé cresce no seu coração. A autoridade surge no seu coração e a ousadia surge no seu coração.
E você saberá que pode fazer todas as coisas por meio de Cristo Jesus, que o fortalece. O nome de Deus no Antigo Testamento é revelado de forma muito poderosa no Novo Testamento. A Bíblia diz-nos que o nome de Jesus Cristo foi altamente exaltado acima de todos os nomes. Vê Filipenses 2:9-11. Esse único nome, Jesus, é agora o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nome mais poderoso em todo o universo, porque no nome de Jesus há um grande mistério. Qual é o mistério? O nome Jesus significa que Jeová é a salvação eterna para nós. Jeová é a nossa salvação. Jeová Deus é o nosso Redentor. Jeová Deus removerá todos os nossos pecados. Há poder e majestade no nome. Há alguns anos, eu estava jejuando e orando um dia. Queria passar algum tempo apenas à espera de Deus. Um pensamento veio à minha mente. Deixa-me apenas meditar e adorar o nome de Jesus. Então, fechei os olhos e comecei a meditar o nome Jesus na minha mente. Do meu coração, comecei a adorar esse nome. Ó Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Ó Senhor Jesus, Tu és o conselheiro. Ó Senhor Jesus, Tu és o bom pastor. Continuei assim, adorando e meditando ao mesmo tempo. Enquanto fazia isso, numa visão, vi os céus se abrirem diante de mim. Vi apenas a palavra Jesus escrita nos céus. Quando vi esse nome, comecei a humilhar-me e a adorar esse nome. À medida que continuava a adorar, o nome Jesus foi transformado. Tornou-se o homem Jesus. Veja, João 1:1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então foi isso que eu vi naquele dia. Primeiro vi a palavra Jesus. Depois, o Verbo se fez carne e vi o Senhor Jesus ali parado. Quando vi o Senhor Jesus, continuei a meditar novamente. Eu estava apenas a meditar no nome de Jesus. E o Senhor Jesus tornou-se glorificado. O seu rosto começou a brilhar. Continuei a meditar novamente. Então, todas as suas vestes começaram a brilhar. Ver Mateus 17:2. De glória em glória, Jesus Cristo estava a ser transformado. Continuei a meditar, apenas a pensar em Jesus, 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 e a glória aumentava cada vez mais. A glória tornou-se tão brilhante que eu não conseguia mais ver o Senhor Jesus, mas ele se transformou numa enorme bola de fogo. Então compreendi o que a Bíblia diz em Deuteronômio 4:24 e Hebreus 12:29, que Deus é um fogo consumidor, um fogo devorador. Os meus olhos estavam ficando muito doloridos ao olhar para a glória. Continuei meditando. Quanto mais eu meditava e adorava o nome, maior ficava a bola de fogo. De repente, a enorme bola de fogo explodiu num clarão ofuscante e me derrubou. Caí no chão. Ver Êxodo 34:5-8. Comecei a entender a Escritura, que Deus habita numa luz inacessível. Ver Daniel 2:20-22, 1 Timóteo 6:16. Quando me levantei, tremia de medo. Percebi o quão poderoso é o nome de Jesus, o quão glorioso é o nome de Jesus, o quão santo é o nome de Jesus. Continue no capítulo 4. Deus abençoe. Amém. Ao ensinar este ponto, o Senhor Jesus Cristo está a dizer-nos que o reino dos céus pertence a Deus. O Senhor Deus é o governante da nossa vida. Quando oramos, Ele quer que saibamos e reconheçamos que Deus é o governante da nossa vida. Neste ponto, o Senhor Jesus Cristo ensinou-nos 4 coisas. Deus é o nosso governante e rei. Quando os nossos corações se curvam em oração, os nossos corações devem reconhecer este ponto. Deus é o nosso governante e rei. O salmista clama assim, meu rei e meu Deus. Vê Salmos 5:2, 84:3. O salmista reconhece que Deus é o rei da sua vida. Quem é o rei? O que faz um rei? O rei estabelece regras para o povo viver. O rei escreve a lei. Estas são as regras e condições pelas quais as pessoas devem viver. E Deus, como rei, cumpriu isso. Certamente que sim. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, conforme está registrado nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio, Deus lhes deu regras e leis para viverem. E no Novo Testamento, as regras de Deus são dadas desde o livro de Romanos até o livro de Judas. Assim, 21 livros nos dão regras e leis para os crentes do Novo Testamento viverem. Jesus Cristo é o nosso Rei. Ele é o nosso governante. Se um cidadão de qualquer nação infringir a lei, por exemplo, roubando um banco ou matando alguém, o que exige a lei do país, o assassino deve ser enforcado.
o ladrão é jogado na prisão. Da mesma forma, a lei de Deus também exige que a pessoa que infringe leis seja julgada. Gálatas 5:19-21. O Espírito Santo adverte a Igreja, por meio do apóstolo Paulo, que qualquer cidadão do reino dos céus que comete pecados sexuais ou assassinato, tem raiva, é ciumento, está cheio de inveja, causa rumores falsos, murmúria de fama, causando divisão na igreja e espalhando falsos ensinamentos, está a infringir as leis de Deus. Quando você viola as leis do céu, você ofende a Deus, o juiz e rei justo. Como rei, ele é o governante de todo o universo. 1 Timóteo 6:15 nos diz que o apóstolo Paulo recebeu uma revelação de Jesus Cristo. Ele vê o Senhor Jesus como um grande juiz de toda a terra. Ele vê Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus tem um reino sobre o qual ele governa. Deus governa num reino. Quando você ora, vem o teu reino. O que você está realmente orando? Você está dizendo: Deus, que o teu reino venha e governe o meu coração. A Bíblia diz-nos que quando aceitas Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus escreve as suas leis no teu coração e na tua mente. Não em tábuas de pedra, nem num livro, mas nos nossos corações ele escreve toda a lei. Ver Hebreus 8:10. E ele coloca o seu Espírito dentro de nós para nos guiar, para que possamos ser cidadãos fiéis. Sabes por que Deus faz isso? Deus não quer apenas sentar-se entre nós e governar-nos. Deus quer governar-nos em nossos corações. Em Provérbios 21:1, está escrito que o coração de um rei está nas mãos de Deus, e que Deus pode inclinar o coração do rei para onde quiser. Agora, o que o coração do rei tem a ver com você? A Bíblia diz que quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você se torna um rei e um sacerdote para Deus. Ver Apocalipse 1:6, 5 e 10. Portanto, quando você se torna um filho de Deus, você se torna um rei. Você também se torna um sacerdote. Ver 1 Pedro 2:9. Como isso é possível? Por que rei? Por que sacerdote? A Bíblia diz que Jesus Cristo está sentado no trono como rei e sacerdote. Ver Zacarias 6:13. Assim como o Senhor Jesus, você também é rei e sacerdote. Como também somos reis e sacerdotes, quando oramos vem o teu reino, estamos na verdade a declarar: Senhor Jesus, vem e governe o meu coração. Eu sou um rei e um sacerdote para ti. O meu coração está nas tuas mãos. Guia-me, conduz-me, governa-me, deixe o teu reino vir ao meu coração. Deus não governa sobre todos. Ele é o rei de todo o universo, mas o seu reino consiste apenas nos seus cidadãos. Quem são os seus cidadãos? João 3:3 diz: a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Se você quer ver o reino de Deus, se você quer entrar no reino dos céus, primeiro você deve se tornar um cidadão de Deus. Como você se torna um cidadão do reino dos céus? Tornando-se um filho de Deus. João 1:12. Como nos tornamos seus filhos? Deus derramou um espírito de adoção nos nossos corações. Ver Romanos 8:14-15, Gálatas 4:6. Quando o espírito de adoção vem sobre nós, os nossos espíritos ganham vida para Deus. Nascemos de novo. Nascemos na família de Deus. Nascemos no reino de Deus. Isso nos permite chamar Deus de Abba Pai, e nos tornamos cidadãos do céu. Se nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não é um cidadão do céu. Pode ter nascido numa família cristã. Pode ter crescido numa família cristã durante toda a sua vida. Mas se não foi lavado pelo sangue de Jesus, não é um cidadão do céu. Se quer tornar-se um cidadão do céu, deve nascer de novo. Quando ora venha o teu reino, o reino de Deus vem e governa o seu coração. O Espírito de Deus irá conduzi-lo e guiá-lo pela sua vontade perfeita. Então, será como uma árvore plantada junto a correntes de águas vivas. Salmos 1:3. Crescerá como uma árvore saudável. Todas as obras das suas mãos serão frutíferas. Será uma pessoa muito bonita. Há outra razão muito poderosa pela qual devemos fazer esta oração. Ela ajuda na evangelização mundial. Estamos a pedir que o reinado de Jesus Cristo venha e governe neste mundo em lugares onde o evangelho ainda não foi ouvido. Ora sim, Senhor, que o teu reino venha em Taiwan, que o teu reino venha na China, que o teu reino venha no Tibete. Quando ora assim, Deus permitirá que o seu reino governe. Quando você ora assim, como o reino pode vir, a não ser que mais pessoas se tornem cidadãos do céu? Como as pessoas podem se tornar cidadãos do céu, a não ser que nasçam de novo?
Portanto, quando você ora para que o seu reino venha, Deus levantará muitos servos e servas para ir pregar o Evangelho. O reino de Deus ainda não existe plenamente na terra. Até que o reino desta terra se torne o reino de Deus, Jesus Cristo continuará a reinar apenas através da Igreja. Porque o reino de Deus ainda não veio plenamente a esta terra. Quando os filhos de Israel foram escravos durante 400 anos no Egito, eles clamavam a Deus: Senhor, salva-nos. Deus ouviu as suas orações e enviou Moisés para libertá-los. Eles chegaram à terra prometida. Enquanto estavam lá, Deus era rei sobre eles. Deus governava sobre eles por meio dos seus profetas. Mas o povo disse aos seus profetas naquela época: Dá-nos um rei. Dá-nos um rei mundano. Samuel 8:5,6. O profeta Samuel ficou com o coração partido. Então foi orar. O coração de Deus estava muito partido. Deus disse a Samuel: Eu queria ser rei sobre o meu povo, mas este povo não me quer. Eles estão a rejeitar-me. Então Deus deu-lhes um rei. A mesma coisa aconteceu no Novo Testamento. Quando Jesus Cristo foi levado a julgamento, ele disse a Pilatos: O meu reino não é deste mundo. João 18:36. Porque o Senhor Jesus disse isso. Quando os sábios do Oriente vieram adorar o Senhor Jesus, eles fizeram uma pergunta: Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Mateus 2:2. Os sábios reconheceram que Jesus Cristo era o rei dos judeus. Mas o povo de Israel o recebeu como seu rei. Eles disseram: Não queremos Jesus como nosso rei. Queremos que o imperador de Roma seja nosso rei. João 19:15. No Antigo Testamento, eles rejeitaram Deus como seu rei. No Novo Testamento, eles rejeitaram Jesus Cristo como seu rei. É por isso que o Senhor Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. É por isso que o reino de Deus ainda não veio plenamente. Mas sempre que as pessoas recebem Jesus Cristo como rei em seus corações, o Senhor Jesus estabelece o seu reino ali e ele governa invisivelmente através dos seus corações. 1 Timóteo 1:17. Portanto, quando você ora venha o teu reino, você está dizendo: Jesus, vem e governe o meu coração. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17:21. E lá o Senhor Jesus Cristo está sentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele governará o seu coração, conduzirá o seu coração e guiará o seu coração. Porque precisamos fazer esta oração. Todos os anjos e santos no céu fazem esta oração. O reino deste mundo tornou-se o reino do Senhor nosso Deus. Apocalipse 11:15. Quando você ora venha o teu reino, você está proclamando o senhorio de Jesus sobre esta terra. Devemos continuar fazendo esta oração até que o reino desta terra se torne o reino do Senhor nosso Deus. Isso significa que este mundo não pertence a Deus. Quando Deus criou Adão, ele deu-lhe todo o poder e autoridade para governar esta terra. Gênesis 1:26. Mas quando Adão desobedeceu e pecou, ele deu poder e autoridade para governar esta terra ao diabo. Assim, Adão tornou-se prisioneiro. O diabo é agora o rei e governante desta terra. Deixe-me partilhar um segredo consigo. Em Lucas 4:1-13, a Bíblia registra que o diabo tentou o Senhor Jesus. Em uma das tentações, o diabo levou o Senhor Jesus a uma montanha muito alta. Versículo 5,6. Em um único momento, ele mostrou ao Senhor Jesus todos os reinos desta terra e disse: Jesus, olhe para todo este reino. Você veio a este mundo para isso. Curve-se e adore-me. Se me adorares, eu te darei todo este reino. Como o diabo poderia dizer isso, a menos que o possuísse? Ele disse ao Senhor Jesus que todo este reino lhe foi entregue. Quando foi entregue? Quem o entregou a ele? No momento em que Adão pecou, ele deu o reino desta terra ao diabo. Portanto, o diabo tem este reino. Ele é o rei, ele governa esta terra. Quando oramos venha o teu reino, estamos a transferir o senhorio desta terra de volta para Deus. O diabo é rei desta terra. O diabo governa-nos através do pecado. Romanos 6:5 diz que o pecado não deve mais governar sobre vós, o que significa que, em algum momento, o pecado governava sobre vós. Era assim que o diabo nos governava. Através do pecado, o diabo é rei sobre a nossa vida. Ele fez de todos nós prisioneiros do pecado. Quando oramos venha o teu reino, estamos a declarar ao diabo: ó Satanás, este mundo já não te pertence. Agora sou cidadão do céu. O pecado já não tem poder sobre mim. Estou livre. Já não sou domínio e reino de Satanás. Aceleramos a vinda de Cristo.
Deixe-me mostrar-lhe um mistério muito profundo da Bíblia. Este mistério revelará por que precisamos fazer esta oração. Lemos na Bíblia, e os 4 seres viventes, tendo cada um 6 asas, estavam cheios de olhos por toda a parte e por dentro. Dia e noite, eles nunca param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Os seres vivos oferecem glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono, que vive para todos sempre. Os 24 anciãos prostram-se diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre e lançam as suas coroas diante do trono, clamando: Digno és, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e domínio, pois criaste todas as coisas. Pela tua vontade, elas existiram e foram criadas. Apocalipse 4:8-11. Todas as hostes angelicais estão adorando a Deus como um Deus santo. Enquanto adoram assim, observe o que os 24 anciãos fizeram. Eles se prostraram diante do Senhor Jesus. Pegaram as suas coroas e as colocaram aos pés do Senhor Jesus. Esse é o ponto mais importante. Eles pegaram as suas coroas e as colocaram aos pés do Senhor Jesus. Quem usa uma coroa? Um rei usa uma coroa. A Bíblia também diz que você é um rei e um sacerdote para Deus. Apocalipse 1:6, 5 e 10. Você também usa uma coroa. Quando os 24 anciãos colocaram as suas coroas aos pés do Senhor Jesus, eles estavam a declarar a sua realeza e domínio sobre eles. Da mesma forma, quando oramos diligentemente esta oração como crentes reis sacerdotes, estamos a convidar o reino de Deus a vir governar esta terra e a nós. Continue no capítulo 5. Deus abençoe. Amém. Fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.